Livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: a salvação completa de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 38 a 42. Os pensamentos e os caminhos de Deus. Agora leiamos o versículo 3 de Isaías 55. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Essa aliança perpétua é a nova aliança. Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, fiel e misericordioso. O versículo 5 de Isaías 55 diz: Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Ao consumar a obra que o Pai lhe incumbiu, Jesus abriu a porta da salvação para os gentios, que não eram povo de Deus. Por isso lemos: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 6. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos buscá-lo enquanto está perto. Ele está perto de todo aquele que o invoca. Ele é rico para com todos os que o invocam. Romanos capítulo 10, versículo 12. Para desfrutar da alegria que Deus quer nos dar, devemos retirar as águas das fontes da salvação, invocando o nome do Senhor. Isaías capítulo 12, versículos do 3 ao 4. Ainda em Isaías 55, 7, lemos: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Este mundo tem um curso maligno, e por fim aparecerá o homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Quando o anticristo surgir, ele conduzirá todas as nações contra Deus e seu povo. Enquanto podemos, vamos sair deste caminho. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Se ainda estamos desapercebidos, vivendo como todos vivem neste mundo, isso é sinal de que estamos no meio da perversidade e iniquidade, mesmo sem perceber. Quando o homem da iniquidade aparecer, acabaremos seguindo o caminho do perverso, do iníquo. Por isso agora é a hora de ouvir o Evangelho de Deus e sair desta perversidade, voltando-nos a Deus, que é rico em perdoar. Não importa o que tenhamos feito, Deus pode nos perdoar. Voltemo-nos a Ele. Prosseguindo em Isaías, lemos: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículos do 8 ao 9. Quanto mais desfrutarmos da graça de Deus, desse banquete que Ele nos preparou, mais vamos sendo constituídos com a verdade e realidade de Deus. Vamos cada vez mais conhecendo quem Ele é. Passamos a saber como Deus pensa e não agimos mais de acordo com a vaidade de nossos pensamentos. Efésios capítulo 4, versículo 17. Muitas vezes o homem quer limitar Deus com seus pensamentos medíocres. Deus faz coisas grandiosas, mas não como o homem pensa, não da maneira lógica e racional do homem. Assim, não limitemos a Deus nem seus caminhos, pois sua maneira de fazer as coisas é totalmente diferente da nossa. Podemos achar que Deus está errado e nos conduzir de certa forma, mas Ele está corretíssimo. Seus pensamentos e caminhos são únicos e mais elevados que os nossos.
Quando o povo de Israel saiu do Egito, já estava perto da entrada para o deserto, caminho do Monte Sinai, e Deus os fez recuar até Pi-Airote, defronte ao Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, versículo 2. De acordo com nossa maneira de pensar e ver as coisas, Deus estrategicamente errou, pois ele encurralhou o povo de Israel entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Parece que a maneira de Deus está totalmente errada. Não é racional, não é lógica, mas o que ele queria nessa situação era mostrar sua glória e seu poder. Versículo 4. Ele permitiu que isso acontecesse para que Faraó saísse do Egito e perseguisse o povo de Israel. Quando os egípcios se aproximaram, o povo ficou aterrorizado. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Deus então disse ao povo que marchasse. Versículo 15. Marchar é obedecer à voz de Deus. Devemos cessar toda murmuração e marchar, pois Deus sabe o que faz. Nessa hora, o anjo e a nuvem que estavam à frente do povo foram para a retaguarda. Versículo 19. Essa nuvem provocou escuridão para o exército de Faraó e iluminou o caminho do povo de Israel na travessia do mar. Versículo 20. No fim, Deus salvou seu povo, abrindo o Mar Vermelho para que eles atravessassem, e quando o exército de Faraó tentou atravessar, o mar se fechou. Amado leitor, Deus é muito maior que o homem. Não limite os pensamentos nem os caminhos de Deus. Ele é Deus e sabe muito bem ser Deus. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Vimos anteriormente os versículos 10 e 11 de Isaías 55. Vejamos agora a parte final. Saireis com alegria e em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Versículo 12. Esse versículo nos mostra a reação da criação no momento da glorificação dos filhos de Deus. Quando isso ocorrer, toda a criação vai vibrar. Prosseguindo no versículo 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Os versículos 12 e 13 descrevem a consequência da liberdade da glória dos filhos de Deus, isto é, a manifestação do reino, a glorificação. Quando formos glorificados, seremos libertos de todo o sofrimento deste mundo material e deste corpo físico. Filipenses capítulo 3, versículos do 20 ao 21. Hoje, porém, tanto o nosso corpo se tornou um peso para nós, como toda a criação ficou sujeita às angústias e sofrimentos. Em Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu, Deus disse a Adão: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Versículos 17 a 18. Após a queda do homem, além de o pecado ter entrado nele, essa terra em que vivemos foi amaldiçoada, e uma das consequências foi ela produzir cardos e abrolhos. Cardos são espinhos e abrolhos são uma espécie de erva daninha, rasteira, cujos frutos são espinhosos e que cresce em todo lugar. Tudo isso por causa da maldição que o homem impôs a esta terra. Reiteramos então que por causa da queda do homem, toda a criação foi afetada, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Romanos 8:22. Por essa razão, somos culpados por a criação estar debaixo da vaidade e desses sofrimentos. Tanto a vida humana como a criação, depois da queda, só tem experimentado angústias, conforme lemos. E não somente ela, mas também nós,
que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Versículo 23. Quando nós, como filhos de Deus, formos glorificados, iremos libertar toda a criação. Quando chegar o momento da glorificação, além de nosso corpo de humilhação ser transformado em um corpo de glória, vamos libertar toda a criação. Essa é a conclusão da salvação completa de Deus para nós. Romanos capítulo 8, versículo 24. Essa deve ser nossa esperança, a glorificação dos filhos de Deus, e não as coisas que o mundo nos oferece. Embora negativo, tudo porque estamos passando ainda traz proveito para a nossa salvação. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por mais que estejamos sofrendo hoje, se nossos olhos estiverem postos na glória por vir, veremos que esses sofrimentos não representam nada. A glória supera todos os sofrimentos. Além disso, a liberdade da glória dos filhos de Deus também trará a libertação da criação, pois os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Produzir erva útil. Podemos relacionar isso a Hebreus 6:7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Eu e você somos responsáveis por cultivar a terra de nosso coração. Precisamos receber a palavra e ir até o Senhor. Devemos assimilá-la, digeri-la, até que ela se torne parte de nosso ser, de nosso viver. Assim, vamos praticar a palavra recebida e ela produzirá fruto, erva útil. Ainda em Hebreus 6 lemos: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Versículo 8. Como vimos, espinhos e abrolhos são consequências da maldição da terra. Essa terra, ou seja, nosso coração, que hoje não produz o fruto que Deus quer, terá como destino ser queimada. Suponhamos que eu não queria saber do Senhor. Não me preocupe em ser um de seus eleitos, nem em fazer sua vontade. Em vez disso, continuo levando minha vida de acordo com minha vontade. Isso quer dizer que eu não estou produzindo fruto nenhum. Pelo contrário, estou produzindo espinhos e abrolhos. Nessa situação, meu destino é ser queimado. Isso não significa ser queimado no fogo eterno, ir para o lago de fogo, pois nossa salvação é eterna. Contudo, haverá uma punição, conforme Paulo nos mostra em 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A obra se queima porque não presta, não foi feita segundo a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 23. A obra não é fruto útil para Deus, mas é espinho e abrolho. Essa punição é o que a Bíblia chama de trevas, choro e ranger de dentes. Enquanto os vencedores estarão reinando com Cristo durante 1000 anos, como sacerdotes de Deus, os cristãos que não produziram frutos adequados, que apenas produziram espinhos e abrolhos, vão passar 1000 anos como que através do fogo, sendo disciplinados. Por fim, isso será bom para eles, pois os fará amadurecer para, após o término do reino milenar, se juntar aos vencedores, tornando-se a nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, como tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21, versículo 3. Versículo 3. Versículo